Olá, conselheiros! Voltamos aqui com a nossa segunda aula para o concurso do INSS 2022, tá? A aula de hoje falaremos sobre aqui os princípios da Seguridade Social. Ó, vou te dar uma dica importante antes de falar o que é princípio da Seguridade Social. Por quê? Na aula passada, eu já falei que tem gente que confunde Previdência Social com Seguridade Social. Cada um deles tem seus próprios princípios. A Seguridade Social tem os princípios dela e a Previdência Social tem os seus próprios princípios. Não confundir os dois. Por que eu falo isso? Porque a banca de concurso, principalmente a Sebrasp, adora confundir. Vou te dar um princípio igualzinho que está lá, certinho, você vai chegar numa prova e lembrar. Ó, eu lembro desse princípio aí. Só que esse princípio vai te dar lá e fala, por exemplo, vai te dar o Universidade da Cobertura e do Atendimento da Seguridade Social e vai falar que é da Previdência Social, tá? E vice-versa, pode pegar um princípio lá da Previdência Social e falar que é da Seguridade Social. Quem lê rápido, fala assim, eu lembro desse princípio, vou marcar como certo. Tá? Muito cuidado, cada um é cada um, então você decora os dois princípios. Na aulas mais pra frente, quando estiver falando da Previdência Social, eu falo os princípios previdenciários. Agora, hoje, apenas falarei sobre os princípios da Seguridade Social. O primeiro princípio que a gente vai falar aqui é a universalidade da cobertura e do atendimento. Quando a gente fala assim, universal, ou seja, a gente está abrangindo todo mundo, o universo é grande, não é? Mas não é bem assim abranger todo mundo. A gente vai abranger o maior número de pessoas possíveis, sendo brasileiro ou não, sendo estrangeiro, residente do Brasil ou não. Vou tentar abranger o maior número possível, mas dá para abranger todo mundo? Não, por quê? A gente não tem dinheirinho para pagar todo mundo. A Previdência não tem dinheirinho para pagar, por exemplo, o seguro-desemprego para todo mundo. Apenas para aquele que contribui, não é verdade? Então, o previdenciário, apenas pessoas que contribuem têm direito a aposentar, seguro-desemprego, auxílio-acidente, você está contribuindo para ter esse benefício. Então, como é que eu vou abranger o maior número de pessoas se a maioria das pessoas não contribui? Simples, por exemplo, imagine, por exemplo, que a Copa do Mundo está acontecendo aqui no Brasil. Aí tá lá, os jogadores da Alemanha tá aqui no Brasil passeando lá no Rio de Janeiro, ou sei lá, São Paulo, Bahia, seja onde for, tá passeando na rua lá e é atropelado. Ele é um estrangeiro, está visitando o Brasil. Ele foi atropelado. Ele vai ser coberto com essa universalidade da cobertura? Ele vai ser coberto pela universalidade do atendimento? Sim. Por quê? Ele poderá ser levado ao SUS. Ele está sendo coberto. Por quê? O que é a Seguridade Social, que eu falei? É o previdenciário, que é a parte contributiva. Temos também a assistência social e a saúde. Então, ou seja, esse estrangeiro alemão foi coberto pelo princípio da saúde. Seguridade Social são 3. Então, lembrando, então, previdenciário, temos assistência social e temos a saúde. Ou seja, um desses 3 princípios, uma dessas 3 pessoas cobriu ele. Ou seja, ele foi coberto pelo princípio da universalidade. Ele está lá coberto pelo princípio da universalidade da cobertura, universalidade do atendimento. Tá vendo? Outra coisa, por exemplo, os desamparados, aquele de baixa renda, então lá, a assistência social está lá, ele está contribuindo? Não. Mas se conseguimos chegar lá e fazer uma assistência a essa pessoa, não é? Ou seja, por exemplo, tem um morador de rua, está passando mal, ele pode ir para o SUS, sim. Esse morador de rua contribui à Previdência? Não. Mas ele está sendo coberto. Ou seja, a Universidade de Cobertura é tentar cobrir o maior número de pessoas possíveis. Lembrando, nessa prova vai estar lá, estrangeiro. Estrangeiro é coberto? Sim. O tanto que mora dentro do Brasil, que vai ter até um pouco mais de direito, ou aquele que também está apenas visitando o Brasil, tá? Ambos têm direito a esse princípio da Universidade de Cobertura. E lembrando que não existe princípio absoluto. A prova Sebrasp adora essa palavra, princípio absoluto. O absoluto seria que cobrir todo mundo. Como já falei, não tem dinheiro para cobrir todo mundo. Se não tem verba para cobrir todo mundo com auxílio acidente, só aquelas pessoas que estão pagando a Previdência, ou seja, se não tem como cobrir lá no sistema de saúde, cobrir todas as doenças, que tem doenças que o sistema de saúde não cobre, ou seja, então ele não é absoluto. Mas ele tentou atingir o maior número de pessoas possíveis. Ele tentou atingir o maior número de riscos sociais possíveis, ou seja, os riscos sociais possíveis, o maior número de problemas possíveis. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, brasileiro que está morando lá fora no exterior, ele é coberto? Sim, existem vários tratados internacionais que, por exemplo, contribuições, por exemplo, em Portugal, o Brasil está lá, contribuiu lá em Portugal a Previdência Social de lá e voltou para o Brasil.
essa contribuição será utilizada aqui. Vai ter lá o acordo entre as partes, Portugal lá, a previdência dele, vai poder passar o dinheiro para a previdência aqui no Brasil, ou seja, isso não importa para você. O importante é que você vai estar coberto aqui. Ou seja, você está pagando lá e tem direito de seguro-desemprego, voltou veio para o Brasil e vai estar recebendo aqui também. Ou seja, universidade de cobertura, porque teve um tratado internacional que falou que esses dois países, se o português contribuir aqui ou o brasileiro contribuir lá, eles também vão estar dentro dessa seguridade. Além de outros tratados, como o Mercosul, essas outras coisas, que garante ao brasileiro lá fora direito à seguridade social aqui dentro. Tá? Então já falamos do nosso primeiro princípio, universidade, da cobertura e do atendimento. Esse é o princípio número 1. Temos 10 princípios aqui hoje para a gente trabalhar nessa aula aqui de hoje, tá? Esse foi apenas o primeiro. Vou falar um pouquinho de cada um, né? Para a gente entender bem ele. Vamos ao segundo princípio? Falaremos agora do nosso segundo princípio, a universalidade e equivalência dos benefícios das populações urbanas e rurais. Por quê? Antigamente, só para o pessoal da cidade, a população urbana aposentava, tinha seguro-desemprego, essas coisas. Rural não tinha, porque parecia que não contribuía. Porém, agora não. Fizemos uma isonomia. Não confundir isonomia com igualdade. Por quê? Isonomia tenta tratar os dois iguais. Porém, a gente não pode tratar pessoas diferentes exatamente igual. Tá? Você não vai dar presente, você vai num restaurante uma criança, você não vai dar a mesma cadeira que você senta um adulto, você vai dar para uma criança de 1 ano sentar. Lá não tem as cadeiras com pé maior? Pois então, você está tratando os diferentes com coisa diferente. Os dois têm direito a sentar? As duas pessoas, tanto a criança quanto o adulto, têm direito a ter uma cadeira? Sim, mas você não vai ser uma cadeira igual. Por quê? A criança, para enxergar em cima da mesa, para poder pegar o prato dela, a comida, ela precisa de um benefício um pouquinho maior para poder se igualar ao benefício do adulto, que quando ele já senta na cadeira de adulto, ele já está na posição certinha para almoçar. Tá? Então, ou seja, pessoas iguais, você vai dar direitos iguais. Os desiguais, para você poder igualar o direito, você tem que colocar um pouquinho desigual. Tá? Então, população urbana, população rural, tem sim isonomia entre seus direitos e benefícios. Porém, pode ter um pouquinho de diferença nesses benefícios, porque a população rural tem uma dificuldade maior para trabalhar, fica direto debaixo do sol o dia inteiro, pega mais peso, ou seja, ele precisa de um benefício um pouquinho maior. Ele, por exemplo, se você olha a pele da pessoa que sempre trabalhou debaixo do sol, já está mais enrugada, já está mais seca, ou seja, a pessoa já tem uma aparência um pouquinho mais envelhecida, ou seja, então tem diferença da pessoa que trabalhou o dia inteiro no escritório, sentado de uma cadeira, debaixo de um ar-condicionado, tem diferença entre os dois. Então precisa de um benefício um pouquinho diferente para ter uma igualdade no final da vida. Igualdade durante a vida, igualdade durante que estiver trabalhando. E qual que é a regra então? A regra é que os benefícios e os eventos da Seguridade Social, população urbana e rural, são os mesmos. Essa é a regra. Os benefícios são os mesmos. Salvo algum tratamento justificável para um ter um benefício um pouquinho maior do que o outro, para poder igualar no final, ter o mesmo direito. Tá? Entendeu o que é isso? Vou falar agora do nosso terceiro. Agora falaremos sobre a seletividade e distribuidade na prestação de serviços e benefícios. O que seria isso? Por exemplo, a gente já falamos aqui que não tem dinheiro para todos os benefícios. Não tem dinheiro para todas as doenças que aparecem lá no SUS, se o SUS cobrir. Ou seja, então não tem dinheiro para todo mundo. A gente tenta chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, como não tem dinheiro para todos os eventos, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar quais eventos que são mais importantes, qual que é a população mais precisa, para a gente distribuir esse pouco dinheiro que a gente tem nos benefícios mais importantes. Então, a gente vai selecionar os benefícios. Não é só selecionar os benefícios também, a gente vai selecionar também quem vai ter o direito a esses benefícios, sempre observando a necessidade social. Então, o que a gente aprendeu aqui? Você vai selecionar quais são os eventos que precisa colocar esse dinheiro para a gente otimizar, economizar esse dinheiro para abranger maior número de pessoas. Depois vamos selecionar quais são as pessoas que mais precisam desse benefício para a gente atingir o maior número de pessoas. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático nisso aqui. Por exemplo, um exemplo prático que dá para você usar essas duas seletividades. Por quê? Imagina uma pessoa que não tem uma mão. Não tem essa mão, perdi a mão, cortou a mão, perdeu tudo. Ele precisa de uma prótese. Não precisa de uma prótese? Aí no Brasil tem próteses aqui de R$1.000. Próteses boas de R$1.000.
Porém, lá nos Estados Unidos, tem uma empresa lá que fez uma prova excelente. A do Brasil é boa, dá pra abrir a mão, mexer dedo, dá pra fazer tudo essa prótese na mão. A dos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos tem muito mais recurso, é muito mais durável, com material lá, sei lá da onde, da NASA, lá não sei o que sai telês daquilo, porque ela custa o quê? 10 mil reais cada mão. No Brasil custa R$1.000 uma boa. Uma excelente que faz um monte de coisa, custa 10 mil reais nos Estados Unidos. O Brasil tem 20 mil reais para gastar com prótese. Tá. O que ele fez então? Selecionou primeiro as pessoas. Foi lá, selecionou as pessoas. Eu falei, princípio da seletividade, a gente seleciona as pessoas. Agora vamos selecionar o quê? O recurso. O que eu vou comprar? Vou comprar 20 próteses de R$1.000. Eu compraria apenas 2 próteses de 10 mil reais cada uma, excelente. Não, vou comprar 20 de 1.000. Elas são boas? São. Dá para abrir, fechar a mão, pegar as coisas? Dá para fazer o básico que ele precisa no dia a dia? Dá, são boas? Então eu prefiro abranger, ou seja, eu tenho que abranger o maior número de pessoas. Você lembra que eu falei disso? O maior número de pessoas possíveis. Então eu vou abranger 20 pessoas, eu vou estar abrangendo mais do que apenas 2 pessoas. Por que adianta colocar 2 pessoas com uma excelente prótese, até de raio laser, se tem 18 pessoas ainda precisando? Às vezes não é só 18, talvez tem 50 pessoas na fila precisando de uma prótese. E eu vou gastar meus 20 mil reais com apenas 2? Deixar o quê? 48 de fora? Não, eu deixo apenas 30 de fora. Compro pelo menos 20. Eu abrangei o maior número que eu consegui abranger, que é 20. Se eu achasse uma boa, mais barata ainda, eu compraria para abranger mais pessoas. É lógico. Tem essa de 1.000 aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também vende lá uma de R$500, essa prótese. Porém, ela é muito dura. É uma prótese mais só de enfeite para a pessoa andar na rua e as pessoas não perceberem que não tem uma mão. Só porque a pessoa tem vergonha. Eu vou comprar essa de 500? Também não. Por quê? A de 500 até eu poderia ter comprado muito mais. Poderia comprar o dobro do que a de R$1.000. Sim, mas ela não é eficiente. Ela tem que ser no mínimo, entendeu? Pelo menos o mínimo de eficiência. Por isso eu preciso da seletividade. Você não vai comprar mais barata só para você falar que você comprou. Você também não vai comprar mais cara só porque o cara tem a prótese da moda. Não, você vai comprar aquilo que ele realmente precisa. Aquilo que também que vai dar para maior número de pessoas, tá? Isso é fazer seleção. Você vai selecionar as pessoas que precisam e vai selecionar de quem que você vai comprar. Para onde você vai investir esse seu recurso. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo do princípio da seletividade. Por exemplo, auxílio reclusão, salário família. Todo mundo recebe salário família? Não, eu tive que selecionar. Por exemplo, o dinheiro não dá para dar salário família para toda a população do Brasil. Então eu selecionei as famílias de baixa renda. Coloquei um valor lá para servir como baixa renda. Não vou falar o valor, que sempre está mudando valor e não vai cair número nessa prova. Vou pegar a prova do INSS lá, que você vê que não põe nada de dinheiro, gente. Não vai te perguntar qual é o valor do salário mínimo, o valor do teto da Previdência. Isso são números que não caem no concurso do INSS, tá? O Sebrae não vai te cobrar isso. O que você tem que saber é que existe um valor mínimo e abaixo daquele valor todo mundo é de baixa renda. Essas pessoas, então, selecionou que apenas essas pessoas vão receber auxílio reclusão. Apenas essas pessoas receberão salário família. Então, eu fiz uma seleção de quem ia receber. Eu fiz uma seleção aonde que eu ia colocar meu recurso. Um outro exemplo seria o benefício, aquele benefício que eles dão para o idoso, para o deficiente, que está em condições de miserabilidade. Essas pessoas você selecionou e distribuiu apenas para aqueles que estão em condições de miserabilidade. Não é para todo idoso, tá vendo? Então temos uma seletividade e tem uma distribuição, distribuiu para as pessoas certas. E essa seletividade, pode perguntar na sua prova, essa seletividade e distributividade, ela está presente, mais abrangente aonde? Na Previdência Social, na Seguridade Social ou na Saúde? Aonde que ela está mais presente? Deixa eu olhar a Previdência Social, ela não distribui assim, seleciona as pessoas certinha não. Por quê? Ela é para quem paga. Quem pagou, quem contribuiu, tem seu direito. E na saúde? É para todo mundo, eu falei. O estrangeiro que está aqui visitando o Brasil, o estrangeiro que está morando no Brasil, o filho do presidente, o próprio presidente, o mendigo que está morando na rua, não importa quem seja, for lá no SUS, vai ser atendido. Ou seja, selecionou quem ia ser atendido? Não.
Então não está lá. Quem usa mesmo realmente a seletividade e distributividade é a assistência social. Lá que vai distribuir para as pessoas certas, lá que vai selecionar as pessoas certas, lá que vai selecionar o recurso que vai abranger o maior número de pessoas. É na assistência social, tá? Isso pode perguntar diretamente no seu concurso e você tem que ter isso na ponta da língua, tá? Então já falamos aqui os 3 principais princípios da Seguridade Social. Vamos falar agora sobre o princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Segundo o princípio da irredutibilidade do valor do benefício, o valor nominal não será redutível, não será baixado. Eu falei valor nominal, não valor real. Por exemplo, não é possível que o poder público reduza os valores do benefício, reduza a quantidade de prestações de benefícios, porque está em crise no Brasil, ou tem uma crise mundial. Ou seja, não pode reduzir o valor do benefício. Isso na assistência e na saúde. Por quê? O que é o valor real? Por exemplo, você ganha um benefício de R$1.000 todo mês. Durante anos, daqui 10 anos, você continua ganhando os mesmos R$1.000. Daqui 10 anos, R$1.000 vai valer o mesmo que R$1.000 de agora? O R$1.000 de hoje, você compra o mesmo tanto de coisa que você comprava há 5 anos atrás, quando o dólar lá era mais baixo? Não, você não compra. Então o valor real de R$1.000, o valor real desse benefício, caiu. Você não consegue comprar as mesmas coisas com esses R$1.000. Mas o valor nominal, você continua o mesmo. Então na saúde e na assistência, o valor é irredutível o benefício. Porém, na Previdência Social, o artigo 201 da Constituição Federal garante um reajuste para a gente manter pelo menos perto do valor real dos benefícios da Previdência Social. Tá? Porque já é uma coisa paga. Você contribui. Aí chega depois, quando você precisa do benefício, ele não está valendo tanto que você contribuiu mais. Ou seja, então tem um reajuste, está lá na Constituição, no artigo 201, que já fala que você tem direito a esse reajuste anual, tá? Só para tentar reajustar esse valor, você não daqui 10 anos, você não está ainda recebendo os mesmos R$1.000 de hoje. Daqui 10 anos, com esse reajuste todo ano, você vai estar recebendo um valor equivalente ou bem próximo do valor do R$1.000 de hoje. Então, no seu concurso, vai perguntar, quando falar irredutibilidade do valor nominal, ele está falando da saúde e da assistência social. Essa prova falou, irredutibilidade do valor real e nominal, ou nominal e real, não importa a ordem dos dois, estará falando da Previdência Social. Lá é o único lugar que vai ter um reajuste para tentar manter o valor real. Tá? Isso vai cair nessa prova. Você acha que é bobeira? Vai anotando. Eu só estou falando aqui o que realmente eu acho que vai cair na prova. Ou seja, que direito previdenciário, você vai pegar um livro lá, é 1.500 páginas. Mas eu estou resumindo aqui para vocês o principal que realmente cai no seu concurso. Então vai anotando tudo que eu estou falando aqui. Irredutibilidade nominal, assistência e saúde. Irredutibilidade nominal e real, Previdência Social. Então já falamos mais um princípio, vamos passar para o próximo. O próximo agora será equidade na forma de participação do custeio. O que seja equidade é parecido com a igualdade. Você lembra que eu falei da isonomia? Isonomia eu falei para vocês lá, tratar iguais e desiguais. Eu te dei o caso lá da cadeira para o adulto e a cadeira para a criança. A criança precisa de uma cadeira mais alta, o adulto uma cadeira normal para adulto. Por isso tem isonomia. Equidade é parecido. Equidade vai pagar mais aquele que ganha mais. Vai pagar menos aquele que ganha menos. Falando isso na Previdência Social. Em cima da derivação do princípio da capacidade contributiva, que fala que as contribuições têm que ser proporcional à riqueza do contribuinte. Se o contribuinte tem uma riqueza maior, ele vai contribuir mais para ajudar ao pagamento do benefício daquele que não tem condições de contribuir mais. Ou seja, tem que contribuir? Tem, mas a pessoa vai contribuir pouco e o outro que tem mais dinheiro contribui mais para chegar lá, vai juntar esse dinheiro e vai fazer uma coisa para todo mundo. Por exemplo, instituições financeiras, elas vão contribuir mais, geralmente 2,5% a mais, porque teve uma alta lucratividade nesse tempo na instituição financeira. Se ela teve muito lucro, ela tem que contribuir mais. Empresas que têm muito acidente, que têm muito periculosidade, assim contribuem mais também, porque seus funcionários geralmente vai precisar de mais seguro, vai ter muito mais acidente de trabalho, vai ter muito mais benefícios, vai ter uma maior probabilidade de utilizar a Seguridade Social, ou seja, a gente vai acabar gastando mais com essa empresa, então essa empresa tem que pagar mais,
Tá vendo? Se a empresa tem muito lucro, ela paga mais. Se a empresa ela tiver muito acidente, ela também paga mais. E o mesmo acontece com as pessoas. Se a pessoa ganha mais que nem a empresa, você lembrar, se a empresa ganha mais, se a pessoa ganha mais, paga mais. Então, para a empresa ter uma equidade com a sua empresa, você vai ter que olhar o porte da empresa, olhar a quantidade de mão de obra, a quantidade de acidente, vários outros fatores, para a gente olhar se tem equidade, tentar igualar o direito entre as empresas. Então, nesse vídeo, a gente viu os princípios informadores da Seguridade Social. Acabou? Não. Eu falei apenas os 5 primeiros. São 10. Esse vídeo aqui já está ficando grande comparado com os outros que tem aqui no canal. E como semana passada eu não postei o vídeo na sexta, prometi toda sexta, estou postando hoje, segunda-feira. E sexta-feira eu falarei os outros 5 princípios. A gente termina essa parte de princípio da Seguridade Social. Lembrando, esse curso aqui também terá muitas questões. Vou trazer várias questões inéditas para vocês. Fica muito bem. E também semana que vem, também além da sexta-feira, tem mais um vídeo sobre Seguridade Social. Nosso terceiro vídeo, que eu farei também? Trarei aqui um simulado inédito. Ou seja, primeira semana de janeiro teremos um simulado aqui para você ver como você está. Mas já deu, não estudei toda a matéria do INSS ainda. Não, você não estudou. Faça o simulado para saber como você está hoje. Daqui um mês, faça um outro simulado, ou até o mesmo simulado, até lá você já esqueceu. Compare as notas, para ver o que você evoluiu. E outra coisa, você faz o simulado agora também sem estudar. Tem muita matéria que você acha, não sei português. Você faz simulado, você acerta as questões, você acerta 80% da prova. Simulado. Ou seja, serve para você, olha o norte agora, o que eu tenho que focar agora? Eu devo focar só no previdenciário? Talvez você vai achar assim, 60% da prova é previdenciário, eu vou focar nele. Tá, mas se você fazer o simulado agora e errar todo esse raciocínio lógico, não adianta você focar só no previdenciário, não. Você vai ter que dar sobrar um pouquinho de tempo para raciocínio lógico, para você saber. Mas talvez você ache assim, não sei nada de matemática. Você faz a prova de raciocínio lógico e acerta todos. Ou então, por exemplo, de 4 questões você acertou 3, errou uma só. Ótimo, tá ótimo. Pode focar só no previdenciário. Para isso serve simulado. A dica, faça o simulado no mesmo tempo da prova, tá? Mesmo tempo que você tem na prova, sem olhar na internet e direto como se fosse fazer na prova. Como se estivesse realmente lá no dia da prova. Separa um dia que você possa fazer isso. Para quê? Você já treinando fazer a prova no tempo da prova. Se não deu tempo de fazer o simulado no tempo da prova exata, o que você vai fazer? Ou você vai chutar as outras questões que nem você faria no dia da prova. Você treinar o seu cérebro a responder questões mais rápido. Nosso cérebro é assim mesmo. Ele está acostumado a ficar demorando 10 minutos para responder a questão. Isso você faz em casa. Mas na nossa próxima não pode fazer isso. E nem na hora do simulado, tá? Estou te esperando até a próxima sexta-feira com os nossos próximos 5, tá faltando aqui, 5 princípios da Seguridade Social. E na outra semana teremos mais uma aula de previdenciário e o nosso simulado, tá? Até sexta-feira e bons estudos a todos.